Nós iremos estudar um encontro muito especial, um encontro que certamente não é desconhecido para a grande maioria. Um texto que já foi muito dito, mas na riqueza que há da exposição bíblica, nós cremos que várias lições podem ser retiradas a cada vez que a palavra do Senhor é aberta e nós decidimos meditar, nós decidimos ouvir, compreender o que Deus tem a falar com cada um de nós. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, e nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos agora, através da Tua graça e da Tua misericórdia, tirarmos lições dessa exposição bíblica, Pai. Senhor, não há mérito nenhum em mim, apenas me encontro aqui como facilitador, não sou diferente de mais ninguém que encontra-se nesse auditório. O que eu te peço agora é que a luz da Tua santa palavra, direcionados pelo Teu Santo Espírito, possamos estudar um pouco acerca desse encontro e entendermos que o Teu amor é a semente necessária para o sucesso em nossa vida, para a vitória, para o êxito que nós tanto precisamos, ó Pai. Então, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, nos permite agora nos apegarmos às lições valiosas e, além do mais, a sermos desafiados, a termos uma vida que agrada ao Senhor. Assim que nós te oramos, em nome de Jesus, amém. Amém? Então nós estamos aqui diante de um encontro de dois mestres, exatamente isso, um reconhecido pelo judaísmo, e outro reconhecido pelo próprio Deus, dois homens sábios, porém de sabedorias distintas, um de sabedoria humana, o Nicodemos, dotado de saber, capacitado, influente, docente nas leis judaicas, nos relatos bíblicos, um homem que levou vários e vários anos estudando nas escolas judaicas, enfim, um grande mestre, um rabi de verdade. Do outro lado,
Um sábio que tal sabedoria não vinha da humanidade, muitas vezes não era nem compreendida, mas um sábio que exalava, que evidenciava a própria sabedoria vinda de Deus. Um sábio de Deus, estar aqui, de um lado Nicodemos, do outro lado Jesus. Mas Nicodemos, como autoridade da religião judaica, sabe, digamos que hoje existe um curso que eu acredito que faz poucos anos, sei lá, 1 década, 2 décadas, Ciências das Religiões, que existe hoje na Universidade Federal, amigos meus cursam também. Digamos que Nicodemos, por sua aptidão, compreensão sobre as religiões, era um doutor em ciência da religião, sabe, mandava ver, compreendia tudo. E esse homem se aproxima de Jesus, a fim de tirar algumas dúvidas, e Jesus começa ali a lançar sementes mais profundas. Jesus começa a levá-lo a um nível de compreensão mais profunda, sabe, a um nível de entendimento de que não seria apenas algumas respostas visíveis, mas fáceis de serem compreendidas, que faria com que Nicodemos chegasse à conclusão dos seus questionamentos. E aí surge esse diálogo. E conforme nós formos lendo aqui, nós iremos tirar algumas lições desse encontro que aconteceu há tanto tempo atrás, mas de uma mensagem de amor totalmente necessária aos nossos dias. Uma mensagem sábia que deve quebrar toda e qualquer sabedoria humana, todo qualquer interesse pessoal. Muitas vezes os nossos interesses pessoais, o que nós queremos, o que nós achamos ser bom para a nossa vida, causa barreiras que impedem que possamos ver, ou mais do que isso, ouvir, estarmos atentos ao que a sabedoria divina tem a nos falar. Então perceba bem que Nicodemos, um fariseu, uma autoridade entre os judeus, versículo 2, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Torna a falar. Nicodemos era um rabi, o que é isso? Alguém entendido da lei. Tinha passado certamente vários anos da sua vida em alguma universidade, em alguma faculdade, que ali toda a lei judaica, sabe, toda a tradição judaica, todo o estudo profundo dos papiros bíblicos, eles em hebraico e aramaico, em todas as línguas. Então, para você se tornar um rabi, você tinha aí, meu irmão, um currículo acadêmico enorme. E perceba que esse homem chega até Jesus, que nunca foi a faculdade nenhuma, que nunca se submeteu a nenhum processo educacional, de nenhuma instituição educacional, e começa a agradar a Jesus. E fala: Mestre, Rabi, me explica uma coisa. Qual a primeira lição que nós tiramos sobre isso? Qual a primeira lição que nós precisamos compreender sobre a semente de amor que Deus coloca em nosso coração, sobre o segredo de termos uma vida vitoriosa, sabendo que toda luta acontece entre a natureza da carne e a natureza espiritual que há dentro de nós. Nós precisamos lutar contra aquilo que tenta nos destruir, contra sentimentos que Deus não apoia, né? Contra estilos de vida que Deus reprova totalmente, que fere a ética de Cristo. Aquele homem tenta agradar a Jesus através de uma boa bajulação. E a primeira lição que eu trago aqui para você é que admirar Jesus não é o bastante para receber o contentamento do Senhor. E nós fazemos parte de uma nação que resultados de pesquisa revelam como tendo mais de 30 milhões de cristãos, que sem medo de errar eu falo para vocês, que na sua grande maioria admiram Jesus. E a admiração não é o bastante quando nós queremos ser usados por Deus, quando nós queremos acreditar na santidade, quando nós queremos acreditar na pureza, quando nós queremos exercitar a nossa fé. E Jesus aqui, sabe, mostra logo a Nicodemos: olha, o caminho não é esse. Ele veio tentando agradar a Jesus. Imagina, você chega em um lugar, né, e pessoas costumam fazer isso. A gente chega num lugar sem ser conhecido e a pessoa nos recepciona: olá, doutor, como é que você vai? Olá, doutora.
E se a gente não tomar muito cuidado, a gente já se sente, né? O rei da cocada preta, não é verdade? O que é que o Senhor quer? O que é que a senhora deseja? Doutor, fique à vontade, grande autoridade. E muitas vezes nós caímos nessas bajulações. Mas Jesus não. Jesus sabia que para entender a mensagem de salvação dele, a admiração não era o bastante, não. Nicodemos começou a admirá-lo, começou a elogiá-lo. Mestre, Rabi. E Jesus certamente pensou, esse homem sabe mais do que ninguém. Que eu não sou o Rabi. Que eu não sou o mestre como ele pensa. Que eu não tenho essa formação acadêmica que ele tem. E aí, Jesus vai mais adiante para conversar com ele. E começa a falar no versículo 3, em resposta, Jesus declarou, olha, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Muitas pessoas hoje admiram Jesus. A Biblioteca Central do Congresso Nacional Norte-Americano, uma das maiores do mundo, o nome que é mais citado lá é Jesus. Se formos fazer uma enquete, eu acredito que nesse lugar, e pudéssemos perguntar quem nunca ouviu falar de Jesus, eu vou chutar aqui, mas eu acho que 0%. Não existiria ninguém que ia dizer, não, eu não sei quem é esse Jesus. Reconhecido, não é? Nesses últimos séculos, para ser mais preciso, 21 séculos passaram, e ninguém nunca ousou nem chegar perto da posição que Jesus colocou-se diante da história. Nada compara-se ao legado deixado por Jesus, amém? Mas a admiração, meu irmão, não adianta de nada. Admirar Jesus não é o suficiente. E Jesus coloca aqui por quê? Por que não adianta de nada a admiração? Porque nós precisamos sair da admiração. Porque na admiração nós contemplamos o que Jesus fez. Na admiração nós olhamos, sabe, aqueles atos milagrosos. Nós olhamos ou pensamos de forma mais precisa 2 vezes ao ano, na Semana Santa e no Natal. Na Semana Santa nós lembramos, eita, Jesus sofreu tanto morrendo naquela cruz. No Natal, por ser uma data comemorativa, né? Olha, nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. Mas eu quero lhe dizer, se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer vencer esse maior inimigo que está sobre nós, o pecado que tenta nos arruinar, o pecado que nos faz inimigos de Deus, a admiração não é suficiente. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Apenas alguém que você admira? Pois o que esse Jesus nos fala aqui é da necessidade de nascermos novamente. Versículo 4, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus mostra a Nicodemos que o nascimento natural não é bastante para se tornar filho de Deus. E por amá-los eu preciso explicar algo aqui, algo que eu tive muita dificuldade de compreender em vários anos da minha vida. Eu quero lhe falar uma coisa. Todos nós somos criação de Deus, amém? O salmista nos assegura disso. Estávamos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Mas para se tornar filho de Deus, é necessário reconhecer que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E você pode fazer essa opção. Você pode entender que como criação de Deus, usufruindo da graça comum de Deus, que abençoa todos nós com as nossas necessidades. A graça comum de Deus nos permite esse ar que nós respiramos aqui. A graça comum de Deus nos permite trabalharmos, sermos assalariados, sabe? Pagarmos as nossas contas. A graça comum de Deus faz com que possamos usufruir do mesmo sol, da mesma lua, mas existe uma graça específica que só quem pode alcançar são os filhos de Deus. Volte aí sua Bíblia e vamos ler comigo João, capítulo 1, versículo 12, para entendermos aqui que não é apenas o fato de nascer que me faz ser filho de Deus. Ao nascer, eu mostro que sou criação de Deus, mas através do entendimento de quem Jesus é, eu me torno filho de Deus. João 1,12, se você quiser preencher, se você quiser marcar esse versículo aí, vai ser muito importante se você deseja falar de Jesus para outras pessoas. Fala assim, ó, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, amém?
Deus nos concede a possibilidade de sermos filhos dele, quebrando toda e qualquer inimizade que foi levantada em nossa vida desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva optou ali pelo pecado, destruindo todo o projeto de Deus, fazendo com que o pecado viesse ao mundo. E todos nós nascemos pecadores. Sendo que o mais surpreendente aqui, e foi interessante porque Jesus estava diante de Nicodemos, dando respostas para ele, sabe, diretas. Já vimos aqui em primeiro lugar que a admiração não é suficiente para sermos filhos de Deus. É necessário um reconhecimento do seu pecado, é necessário acreditar que Jesus morreu na cruz para me salvar. E quais são as implicações desse entendimento? Tê-lo como Senhor da minha vida, tê-lo apenas não como uma força que me sustenta, é muito pouco para Jesus. Tê-lo apenas como uma imagem que eu levo em minha casa é muito pouco para Jesus. Tê-lo apenas como um crucifixo que eu levo em meu peito é muito pouco para Jesus. Mas eu vos apresento hoje aqui o Jesus Salvador, que nos possibilita falarmos através do sangue de Jesus da cruz, do perdão dos meus pecados. O Senhor é o meu Deus. Amém, meus irmãos? É essa a mensagem do reino. É isso que Jesus queria levar e Nicodemos a compreender. E é essa a necessidade que nós precisamos entender hoje. Porque não existe cristianismo, não existe vida com Deus sem dois cargos necessários. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é o meu sustentador. Eu sou infiel, mas Ele é fiel. Eu peco, mas Ele é gracioso. E Nicodemos começa a ver de Deus essas evidências, e Jesus começa a falar. Vamos ler comigo novamente, versículo 4, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então veja bem, o nascimento natural não é o bastante para sermos filhos de Deus, amém? Isso está entendido? Não é o bastante, nós já nascemos uma vez na nossa vida, mas o que ele está falando aqui é do segundo nascimento. Um nascimento totalmente importante, um nascimento que não pode ser rejeitado nem cancelado. E ele fala no versículo 5, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Jesus veio implantar um novo reino, como príncipe da paz, como nosso Salvador. Ele veio implantar um reino, um novo estilo de vida, sabe? Veio nos ensinar o que de fato é um senhorio, que Ele é o rei das nossas vidas, que Ele deve ser o rei do nosso coração, deve ser o rei dos nossos projetos, e esse reino um dia vai ser concretizado nos céus. Se formos antes, aguardaremos. Se chegarmos a contemplá-lo vir novamente, pois essa é a esperança do cristianismo, é essa esperança que deve queimar no nosso coração, que conquanto eu tenho aqui vários anos vividos aqui na terra, a média do brasileiro hoje chega a 76, 78, 80 anos de idade, pessoas vivem mais do que isso, pessoas vivem menos do que isso, mas meu irmão, em nada isso se compara a uma eternidade. Era sobre isso que Jesus queria passar para Nicodemos. Nicodemos, nascimento natural não é o bastante. Ele está falando aqui, sem dúvida, com um descendente dos judeus, o povo prometido de Deus. E Jesus veio mostrar que gentios, judeus, brasileiros, paraibanos, pessoenses, todos nós precisamos passar pelo novo nascimento. Que novo nascimento é esse? Ele fala, olha, respondeu Jesus, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Deixa eu refutar esse texto aqui. O batismo não é necessário para a salvação. Se eu falar que aquele que não for batizado não vai ao céu, eu acabo com o encontro que Jesus teve com o homem que estava crucificado ao seu lado. Eu acabo com a verdade que Jesus falou para ele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas de que água é essa que Jesus nos mostra aqui? É a água que tem poder de nos purificar.
É a água, sabe, vertida no sangue de Jesus, que uma vez entrando no nosso entendimento, entrando no nosso coração, nós temos totalmente, sabe, a capacidade de largarmos de toda e qualquer justificativa, reconhecer os nossos erros. E aqui eu trago tanto para mim e para você, que já temos alguns anos aí de vida com Deus. Não existe algo mais terrível na nossa vida do que as justificativas que nós colocamos para optar por aquilo que é impuro. Não existe nada pior do que as justificativas que nós tentamos ter ao nosso lado, quase que autoafirmações, sabe, que são realimentadas no nosso coração, nos igualando, mas existem pessoas que erram mais do que eu, mas se eu revelar isso agora, já faz tanto tempo, sabe, que com a minha esperteza, eu consigo aqui a passar, eu consigo evitar que minha mulher saiba, que meu filho descubra, que meu sócio tome conhecimento. Aquele que quer receber uma nova vida do Senhor, precisa entender que a graça do Senhor, ao confrontar os nossos pecados, é a mesma graça que perdoa, nos socorre e nos ajuda a continuar. Amém, meus irmãos? Nós precisamos encarar, sejam quais forem as consequências. Nós precisamos encarar, sejam quais forem os resultados. E eu lembrava aqui, daquilo que o pastor Sérgio falava, ele esteve ministrando nas outras duas celebrações, eu pude assistir, pelo fato de Nicodemos ter ido procurar Jesus à noite. Por que à noite? Porque Nicodemos não queria passar a vergonha de ser visto conversando com Jesus. Nicodemos, em sua esperteza, deixou de ter mais esperteza para falar tantas coisas absurdas a Jesus. Mas aí nós iremos continuar aqui, versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Que novo nascimento é esse? Um novo direcionamento, não mais pela carne, mas agora pelo Espírito. E nós sabemos que, através dos relatos de Paulo, quando fala sobre a condição do homem, ele diz que nós estávamos mortos espiritualmente. A condição de todo aquele que não nasceu de novo é de morte, de estar no necrotério eterno, constante. E o que essa morte revela, meus irmãos? Que quando nós não escutamos a voz de Deus, quando nós queremos continuar apenas admirando, não damos um passo de fé, e aqui não é convite à religião, nunca opte por religião, a fim de ter um encontro com Deus, isso não vai ser possível, só através de Jesus Cristo. Mas todas as vezes que eu me encontro morto, a evidência maior desse estado de calamidade terrível, é que mortos nos nossos pecados, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Me apego aqui nas palavras do Dr. John MacArthur Jr., quando diz que o maior inimigo, uma das maiores tristezas, ao perceber a história da igreja, é quando um povo perde a sua sensibilidade, deixa o seu coração espiritual tornar-se cauterizado. A morte espiritual, uma morte que antecede o encontro com Deus, uma morte que nos faz estarmos ali, sabe, voltados aos nossos pecados, é o que Paulo fala em Efésios 2, sabe, voltados àquilo que desagrada a Deus, às concupiscências, aos desejos malignos. Essa morte não nos permite ouvirmos a voz de Deus. Novamente eu falo aqui, a admiração não é o suficiente. Pensar que como criatura você é filho de Deus também não pode ser assim, já que a Bíblia nos revela que é necessário nascermos de novo. Mas que outra lição nós vemos aqui no versículo 7 é essa, desse novo direcionamento. O versículo 8, ele fala para o vento sopra, ele traz aqui uma figura de linguagem muito expressiva para Nicodemos, e que pode facilitar o nosso entendimento sobre a nova vida que Deus quer nos dar, sobre a vida no Espírito Santo. Que fator é esse? Ser habitado pelo Espírito Santo e aí ter uma vida direcionada por esse Espírito. Está exatamente no versículo 8. Leia comigo: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo
com todos os nascidos do Espírito, através do novo nascimento, experimentamos o processo de santificação. Como anda esse processo em nossa vida? Deixa eu explicar algo aqui para você. A salvação não pode ser conquistada. A salvação é presenteada por Deus, amém? Está entendido, amém? É o que a Bíblia fala. Ela nunca pode ser conquistada. Deus nos concede a salvação. Então, já que ela não é conquistada, e nós a temos, ela não pode ser perdida. Deus nunca vai retirar de nós a graça, o seu perdão. Nunca vai nos deixar morrermos novamente em nossos delitos, não. Salvos, sempre salvos. Nós não temeremos perder a salvação. Mas o que evidencia o salvo? O processo de santificação. Não há conversão sem santificação. Não há conversão sem um processo de você, marido, tornar-se cada dia mais fiel à sua esposa, mostrando assim a sua fidelidade a Deus. Filho, não há conversão sem você entender a importância da submissão aos seus pais. Não há conversão sem uma total escravidão. Não há conversão quando há uma total escravidão na prostituição. Não há conversão quando o adultério é mantido por 10 anos, 20 anos e 30 anos. Não há conversão. Somos pecadores? Somos. Quantos pecados realizamos hoje? Inúmeros. Sou o maior pecador de todos nós aqui. Mas aí que está. Algo que vem como diferencial em nossa vida. Não é apenas as vezes que nós caímos, mas o levantar, de apegar-se no perdão de Deus, na sua graça, de apegar-se na nova chance que Deus nos dá, a possibilidade de a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Deixa eu falar uma coisa. Paulo falou muito sobre santidade. Sede santos como eu sou santo. Deus os chamou para serem santos. Deixa eu falar uma coisa. Paulo não estava na frente de um cemitério não, gente. E por que hoje santo para a gente é alguém que já morreu? Se Paulo nunca falou para corpos mortos serem santos, Deus chamou os vivos para serem santos como Jesus, amém? Amém, meu irmão? Deus chamou nós para acreditarmos na maturidade espiritual, para acreditarmos, sabe, na luta constante, mas no desafio de vencer aquilo que não agrada a Deus. Deus me deu um novo nascimento, e que esse novo nascimento deve ser evidenciado através desse guia, que chama-se Espírito Santo dentro de nós, que foi muito bem utilizado aqui, e exemplificado por Jesus como vento. A gente não sabe de onde o vento vem, mas a gente sabe que ele está ali levando uma direção. A vida com Deus, processo de santificação, é muitas vezes não entender e não aceitar para onde Deus está nos levando, mas nós vamos onde Ele está nos direcionando. Amém, meus irmãos? Quer maior luta do que lutar contra a própria carne? Quer maior luta do que lutar contra a pornografia? Quer maior luta do que lutar contra esse jeitinho brasileiro que nós herdamos, que tende a administrarmos mentira aqui, mentira ali, a fim de sermos bem-sucedidos? Quer maior luta do que contra o nosso caráter? Mas aí que está, que possamos entender que através do Espírito Santo nós podemos ser guiados pelo Senhor, amém? E continua essa conversa aqui, continua essas lições de Jesus com Nicodemos, versículo 9, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Espera aí, ele fala que eu tenho que nascer de novo, eu não posso voltar à minha mãe. Depois ele fala de um certo vento que vai me direcionar. Como assim? Eu chegar a um lugar que eu não sei onde estará, que eu não sei o que me espera? Foi isso que Nicodemos questionou. Versículo 9, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Que processo louco é esse? E Jesus fala no versículo 10, disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim
vocês não aceitam o nosso testemunho. Nicodemos estava acostumado a assuntos mais complexos. Digamos que, como alguns líderes espirituais hoje, Nicodemos estava mais preocupado em gastar tempo querendo saber qual era o sexo dos anjos. Tem pessoas que só falam disso, só escrevem sobre isso. Digamos que Nicodemos estava gastando muito tempo em querer saber como homens fazem isso hoje, só gastam tempo com isso. E aí, a eternidade vai ser no Éden? Não, vai ser aqui na cidade. Não, vai ser novos céus, novas terras, enfim, assuntos muito complexos. Espera aí, Satanás caiu, mas Deus sabia todas as coisas, Satanás pecou, então digamos que Deus sabia que Satanás ia pecar, porque Ele criou Adão e Eva, e esses questionamentos que nós não temos respostas. Nicodemos estava voltado a essas coisas complexas. E Jesus quis falar para ele: Nicodemos, o meu evangelho é simples de ser vivido. Meu irmão, a dica de Jesus para mim e para você: vamos deixar de moído e vamos viver a simplicidade do evangelho. Vamos entender que é isso, meu irmão. É amar quem nos odeia, é acreditar na justiça de Deus, ao invés de buscar as nossas próprias justiças, é acreditar na força do perdão, ao invés de mergulharmos em uma mágoa, em um ressentimento, é acreditarmos na pureza, enquanto o mundo supervaloriza um sexo, uma sexualidade, opções que comprometem a união matrimonial do Senhor. O evangelho de Jesus é simples, amém? Agora, se nós não tivermos fé suficiente para acreditar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, nós iremos sempre bater de cabeça. O que Jesus quer revelar aqui a Nicodemos é isso. O evangelho é simples, nós que complicamos. As comunicações de Deus são fáceis de compreender, mas nós se colocamos em empecilhos. Sabe por quê? Porque para saber se é de Deus, a gente tem que ouvir alguém. Para saber se é de Deus, sabe, eu tenho que errar, mas quem disse, meu irmão, cristão não erra, não aprende com erro. Preste atenção, cristão não aprende com erro, cristão aprende com a palavra do Senhor, amém? Vamos estar dando justificativo para os nossos erros? De forma nenhuma. Nós precisamos entender que o evangelho de Jesus é simples. Jesus foi tão simples, tão direto, que dos 10 mandamentos ele resumiu em 2 apenas. A graça de Deus é tão maravilhosa, que Nicodemos, com todos os seus pré-requisitos de praticar as leis judaicas, de se submeter a todas as normas, certamente deixado pelos seus pais, certamente deixado pelos seus avós, não entendeu que apenas Deus nos concede um novo nascimento, que não vai nos levar a uma cirurgia, a gente não vai ter que nascer de novo do ventre da nossa mãe, isso é impossível. É um nascimento que pode acontecer, que concede perdão, que nos purifica, que nos dá uma nova chance, e que mesmo sem saber onde vai nos levar, nos guia a pastos verdejantes. Nicodemos disse: não, isso é complicado demais. Mas eu quero lhe dizer, não é. A graça de Deus é simples demais. A graça de Deus não é medida por nossos méritos. Eu não sei quantos dentro de nós, dentro desse auditório, centenas de pessoas, ou assistindo agora, através do computador ou da TV, erroneamente diz: eu não estou preparado para receber Jesus. Eu quero lhe dizer que eu também não estava não, mas Ele quis me receber do jeito que eu estava, e Ele quer te receber do jeito que você está hoje, amém? Porque a graça do Senhor é simples, mas tal simplicidade não tira o seu valor. Aí no versículo 16, vem aqui uma declaração de amor que Jesus fez a Nicodemos. E a mesma declaração de amor Jesus faz a mim e a você. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tantas pessoas hoje sofrem de solidão. Tantas pessoas hoje sofrem por não
receberem o amor que mereciam dos seus filhos, por não receber o amor que mereciam dos seus familiares. Mas eu quero lhe dizer que a maior demonstração de amor que poderia existir na história, houve para você. Jesus te ama, e por isso foi à cruz para nos salvar, meus irmãos. Eu quero trazer um pouco agora a tônica, a compreensão da salvação. Enquanto pecados dentro de nós, enquanto a natureza pecaminosa nos autodestruía, enquanto uma natureza pecaminosa impede que os nossos ouvidos escutem a voz de Deus, enquanto a natureza pecaminosa nos torna inimigos de Deus, gratuitamente, Deus manda seu único filho à cruz, para morrer em nosso lugar, com apenas um diferencial: aquele que foi à cruz, não merecia estar naquele lugar, mas por tanto te amar, Deus mandou Jesus à cruz. Amém, meus irmãos? Esse é o Evangelho. Essa é a simplicidade que Nicodemos precisava compreender e que eu trago para você. Quais são as suas necessidades hoje, vitais, que você evidencia, as suas carências, o que você precisa? O Deus que te ama mandou Jesus à cruz e vai suprir todas as nossas necessidades. Por que viver o Godestock? Por que falar quando o amor vence? Porque é a graça de Jesus o que traz diferença à nossa vida. Ontem eu estive no CEA, já tinha ido outra vez lá, mas nunca tinha tido contato com os adolescentes, os pequenos infratores. Adolescentes ali que nos seus 13, 14, 15 anos, já levavam um histórico de 15 homicídios. Adolescentes que você olhava assim e eu lembrava, nossa, poderia ser um aluno da escola que eu trabalho, poderia ser um primo meu estar aqui, e ao conversarmos, ouvirmos, esse aí era o líder de uma boca de fumo. E naquele instante, eu confesso que eu quase que entro num certo pânico, porque era um sistema de segurança tão grande, sabe? Homens ligados, comentando um com o outro, solta tal ala, vai para lá para o auditório, a outra fica, e aquela tensão. E ali estava um adolescente que assassinou um amigo meu de trabalho. Eu estava frente a frente com um adolescente que matou um dos nossos professores da Escola Internacional Cidade Viva. E naquele instante eu disse, algo tentava tampar a minha voz, sabe? Eu suava, eu tremia, eu tinha que falar do amor de Deus para ele, e eu tentava lembrar, sabe? Eu disse, não, mas meu Deus, foi naquela noite de sábado, ele queria roubar o celular, mas aí o meu amigo foi reagir, levou 2 tiros, e aquilo tudo vinha na minha mente. Mas Deus me fez compreender a graça dele. E eu disse, Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque nada me diferencia desse infrator, a não ser a graça e o perdão que eu recebi do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós iremos falar do amor de Deus para as prostitutas, porque nada nos diferencia delas, a não ser a graça que nos alcançou. Se você ainda não é filho de Deus, não sinta-se constrangido por essa palavra, de forma nenhuma. Nós não estamos aqui, nós não lhe trouxemos a um tribunal, não, jamais. O que nós estamos querendo falar aqui para você é que a demonstração de Cristo na cruz, o perdão, pode e quer alcançar qualquer pecador, porque o Senhor nos concede uma nova chance. E para mim e para você também, que temos anos já de relacionamento com Deus, mas não queremos receber a nova chance do Senhor. Não queremos acreditar no poder que há quando os pecados são confessados e deixados. Não queremos acreditar na renúncia, na negação do próprio eu, a fim de agradar o Senhor. Mas é esse amor que nos leva a uma ação. E eu trago aqui uma palavra do pastor Sérgio: o amor de Deus não é poesia, é ação. Quer mostrar o quanto você ama o Senhor? Evite falar, evitemos falar, chega de falar. Eu acho que as redes sociais não precisam mais terem na sua descrição de perfil cristãos protestantes.
Chega de falarmos, de preenchermos em entrevistas de emprego, qual sua religião? Chega! É momento de mostrarmos o amor de Deus sobre as nossas vidas. É momento de evidenciarmos a salvação do Senhor. É momento de mostrarmos o quanto é louco, mas ao mesmo tempo é maravilhoso o guiar do Espírito Santo, que nós até muitas vezes perdemos, sabe? Poderíamos ter uma certa razão, um certo direito, mas perdemos. Não nos tornamos imediatistas, aguardamos o tempo de Deus, a forma de Deus, por acreditar nesse amor. Eu quero lhe falar as palavras do Dr. Charles Spurgeon: não há nada mais prejudicial para uma pessoa do que a sua justiça própria, mas também não há nada que possa salvar uma pessoa do que a justiça de Deus. E a justiça de Deus foi revelada na cruz, através de um sangue derramado, sem merecermos em nosso lugar. Então, se você foi agraciado por Deus com o perdão dos seus pecados, mostre a sua nova vida. Se você precisa receber o perdão do Senhor, pois nunca fez essa escolha antes, Deus lhe dá uma nova oportunidade, porque Ele nos ama. Que Deus nos abençoe. Amém.